E também temos aqui o princípio da justiça universal, que é aquele crime previsto em tratado internacional ou convenção internacional que o Brasil se obrigou a reprimir. Se o crime foi praticado lá fora, mas o Brasil é signatário de um tratado, que ele tem se obrigado a reprimir aquele crime, aí neste caso aplicamos a lei brasileira pelo princípio da justiça universal. Beleza aqui? Bem, nós vimos os princípios, são critérios aqui, mas vamos ver se adotamos todos, né? Beleza? Então vamos falar aqui das espécies de extraterritorialidade. Recapitulando então, extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira a um crime praticado no estrangeiro. No estrangeiro. Tópico 1 aí é a chamada extraterritorialidade incondicionada. A incondicionada, ela se verifica aqui quando eu vou aplicar a lei brasileira, pronto, acabou. Choveu canivete, aplica a lei brasileira. Então a gente vai aplicar a lei brasileira em qualquer situação, mesmo que o agente tenha sido absolvido lá fora, mesmo que ele tenha sido condenado e cumprido pena lá fora, nós vamos aplicar a lei brasileira. E é isso que caracteriza a incondicionada, mesmo que ele já tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Anote então no seu caderno aí, extraterritorialidade incondicionada. Neste caso, a lei brasileira será aplicada. A lei brasileira será aplicada mesmo que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Professor, mas ele já foi condenado lá fora. Ele vai ser punido aqui de novo. Não. Nesse caso a gente aplica o artigo 8º do Código Penal. O artigo 8º, em homenagem ao princípio do nebis in idem, que diz que ninguém será punido mais de uma vez pelo mesmo fato, ele estabelece o seguinte: se o agente cumpriu pena no estrangeiro, idêntica à pena imposta no Brasil, ou seja, lá ele cumpriu 5 anos de pena privativa de liberdade. No Brasil ele foi condenado a 3 anos de pena privativa de liberdade. E é privativa de liberdade, é idêntica. O que a gente faz? Computa as penas. Então haverá aqui a computação de penas, que a gente vai chamar de detração, tá? Computação ou detração. Então, ó, se o agente cumpriu pena no estrangeiro, idêntica à pena imposta no Brasil, haverá o quê? Computação. Se ele cumpriu 5 anos lá, foi condenado aqui a 3 anos, vai cumprir mais quantos? Mais nada, tá? E se aqui foi 13 anos, vai cumprir mais quantos? Mais 8. Por quê? Porque a gente computou o período que ele ficou cumprindo pena lá fora, ele vai cumprir só mais 8 anos aqui. Em observância a qual princípio? Nebis in idem, que diz que ninguém será punido mais de uma vez pelo mesmo fato, ok? Agora, e se as penas forem diversas? Muita atenção aqui, ó. Se ele cumpriu pena lá fora, restritiva de direitos, sei lá, uma prestação pecuniária. Ele cumpriu lá uma pena de prestação pecuniária, dinheiro. E no Brasil, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade. 5 anos. 5 anos aqui de pena privativa de liberdade. Pergunta, o que a gente vai fazer? Isso, muito bem, a gente vai atenuar. É a chamada atenuação. Se as penas são idênticas, computação. Se são diversas, atenuação. Agora eu pergunto, e se são diversas e lá fora foi mais grave? Aí também podemos o quê? Computar, que é o caso aqui de cima. Fechou? Mas na literalidade aqui do artigo 8º, se as penas são idênticas, computação. Se as penas são diversas, atenuação. Beleza? Fechou? Agora, quais são as situações em que eu aplico a lei brasileira a um crime praticado no estrangeiro, mesmo que o agente tenha sido absolvido ou cumprindo pena lá fora? Isso, muito bem, coloque aí no seu caderno. Hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, previstas aqui no artigo 7º, inciso 1. Quais são eles? Primeiro aí, crimes contra a vida ou liberdade. Vida ou liberdade quem? Do presidente da República. Notem que eu falei presidente da República, não é presidente do Congresso, não é presidente do STF, é presidente da República. Vida ou liberdade? Vida. Homicídio. Quanto presidente é homicídio ou participação no suicídio, né? Porque os outros crimes contra a vida são infanticídio e
aborto. Não tem como ele ser aqui vítima desses crimes, tá? Mas o presidente foi vítima de crime contra a vida lá fora, vamos aplicar a lei brasileira para punir o autor, mesmo que ele tenha sido absolvido ou cumprido pena lá fora, ok? E liberdade, nós temos os crimes de sequestro, cárcere privado, tráfico de pessoas, ameaça também violação de domicílio, são crimes contra a liberdade. Violação de segredo também. Então, se o agente já foi condenado ou já cumpriu pena lá fora, vamos aplicar a lei brasileira incondicionadamente, se foi vida ou liberdade. Agora eu pergunto, latrocínio contra o presidente lá fora, podemos aplicar a lei brasileira incondicionadamente? Se o patrimônio é dele, não. Por quê? Porque tem que ser vida ou liberdade. Agora, se o patrimônio é da administração, aí podemos. Porque a segunda situação do seu caderno aí, a primeira já foi, a segunda agora é patrimônio ou fé pública. Patrimônio ou fé pública de quem? Da administração direta ou indireta. A administração direta abrange o quê? Município, estados, DF e União, que é o famoso medo. A administração direta é o medo, né? E a administração indireta? A administração direta abrange a fundação pública, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Fase. Então, olha, se o crime é contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, receptação da administração direta ou indireta, aplicação da lei brasileira incondicionadamente. Beleza? Ou também crime contra a fé pública, da administração direta ou indireta, também aplicamos a lei brasileira incondicionadamente. Fechou? E temos aqui os crimes funcionais, terceira situação do seu caderno aí, que aplicamos a lei brasileira incondicionadamente, que é no caso de crimes funcionais. Agora eu pergunto, o que são crimes funcionais? Anote aí. São aqueles praticados contra a administração pública por quem estiver a seu serviço. São aqueles praticados contra a administração pública por quem estiver a seu serviço. Por quem estiver a seu serviço. Beleza? Eu falei que ele tem que ser brasileiro? Não. Basta estar a serviço do Estado brasileiro. Ou seja, funcionário público. Por isso, crimes o quê? Funcionais. Próxima situação é o genocídio. Só nem sempre o genocídio será caso de extraterritorialidade incondicionada. Ok? Quando que o genocídio será causa de extraterritorialidade incondicionada? Quando o autor for brasileiro domiciliado no Brasil. Anote então no caderno aí. Genocídio, quando o autor for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quando o autor for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Beleza? Então, um argentino que nunca veio ao Brasil pratica genocídio contra um grupo lá argentino. Pergunta, aplicamos a lei brasileira incondicionadamente? Não. Por quê? Ele não é autor brasileiro e nem domiciliado no Brasil. Ficou claro aqui? Fechou? Próxima situação aí está na tortura, né? A gente coloca aqui para deixar o seu caderno completo. Então, coloque aí no seu caderno, tortura. No caso da tortura aqui, está no artigo 2º da lei de tortura. Artigo 2º da lei 9455 de 97. O artigo 2º fala que a lei brasileira será aplicada no caso de tortura, se a vítima da tortura lá fora for brasileira ou a agente se encontrar no território brasileiro. A vítima da tortura for brasileira ou a agente se encontrar no território brasileiro. Como assim o agente se encontrar? Suponhamos que, primeiro exemplo, a vítima brasileira está no Paraguai e ela é torturada. Podemos aplicar a lei brasileira para punir o torturador incondicionadamente? Sim, porque a vítima é brasileira. Exemplo 2. Suponhamos que na Argentina, o policial está praticando tortura contra um traficante argentino. Ninguém nunca veio ao Brasil. O que isso tem a ver com a gente? Nada. Só ocorre que esse policial que está praticando tortura vem de férias ao Brasil. Ele está no Brasil? Pronto. Agora podemos aplicar a lei brasileira porque ele se encontra no território brasileiro. Ficou claro aqui? Fechou? Então vamos aplicar a lei brasileira mesmo que ele tenha sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. Por isso, incondicionada aí também. Quais são as situações, então, de extraterritorialidade incondicionada? Isso, vida ou liberdade do presidente, patrimônio, fé pública da administração direta ou indireta e crimes funcionais. Nesses 3 exemplos aqui, a gente aplica qual princípio? É o chamado princípio da proteção, defesa ou real. Se quiser anotar aí, nesses 3 primeiros exemplos, aplica-se o princípio da proteção
proteção, defesa ou real. Proteção, defesa ou real. Pois, neste caso, protege-se bens jurídicos brasileiros. Não é porque a vítima é brasileira não, hein? É porque os bens jurídicos são brasileiros. Beleza? E aqui, no genocídio, aí tem uma divergência doutrinária, porque tem gente que vai falar que é justiça universal, porque é genocídio. Está previsto em tratado, né? Outros vão falar que é porque o autor é brasileiro, princípio da nacionalidade ativa. E outros vão falar que é porque o autor é domiciliado no Brasil, princípio do domicílio. Beleza? E no caso da tortura, nacionalidade passiva, porque a vítima tem que ser brasileira, e o outro ali entrou na subsidiariedade mesmo. Fechou? Então nós temos aí as 5 situações de extraterritorialidade incondicionada. Agora a gente vai falar da extraterritorialidade condicionada. Como assim condicionada? Aplicamos a lei brasileira. O crime ocorreu lá fora, mas aí eu tenho que respeitar aqui alguns requisitos, algumas condições. E quais são essas condições? Já coloque aí no seu caderno, artigo 7º, parágrafo 2º. Artigo 7º, parágrafo 2º aqui, ele vai trazer para a gente as condições para aplicarmos a lei brasileira nessas hipóteses, nessas situações de extraterritorialidade condicionada. Lembrando aqui, primeiro exemplo, se o autor é brasileiro, tá? Vamos lá então, primeiro requisito aqui para aplicarmos a lei brasileira neste caso, ele tem que entrar no Brasil. Entrar no Brasil. Então, suponhamos que um brasileiro praticou estupro em Paris contra quem quer que seja. Por ele ser brasileiro, podemos aplicar a lei brasileira aqui incondicionadamente? Não, tem que ser o quê? Condicionada. Se ele não vier para o Brasil, aplica-se a lei da França lá. Veio para o Brasil, podemos aplicar a lei brasileira? Sim, porque basta ele entrar. Aí o crime tem que ser crime aqui, crime lá, que é chamada dupla tipificação. Coloca aí, dupla tipificação. Por exemplo, adultério é crime no Brasil? Não. É crime no Irã? Sim. Uma mulher pratica adultério no Irã, inclusive punido com pena de apedrejamento. Ela vem para o Brasil. Aqui vamos puni-la? Não, por quê? Tem que ser crime aqui e crime lá. Fechou? Próximo aí. O crime tem que ser um crime que o Brasil autoriza a extradição. Anote aí, crime que o Brasil autoriza a extradição. Crime que o Brasil autoriza a extradição. Não é que a gente vai extraditar não, mas tem que ser um daqueles crimes que o Brasil autoriza a extradição. Agora, quais são os crimes que o Brasil não autoriza a extradição? Isso, anote no seu caderninho. O Brasil não autoriza a extradição por crime político ou de opinião. Por crime político ou de opinião. O Brasil não autoriza a extradição por crime político ou de opinião. Por crime político ou de opinião. Fechou? Bem, então, se um brasileiro pratica um crime político ou de opinião lá no Paraguai e vem para o Brasil, neste caso, pessoal, podemos aplicar a lei brasileira aí, mesmo que condicionada? Não, por quê? Porque é um crime que o Brasil não autorizaria a extradição. Pronto, então não aplicamos a lei brasileira. Próxima condição aí, próximo requisito. Isso, muito bem. O agente não pode ter sido absolvido, e nem ter cumprido pena no estrangeiro. Não absolvição e nem cumprimento de pena. Então, olha, se ele já cumpriu pena lá fora, aqui na condicionada, podemos aplicar a lei brasileira? Não. Aí quer dizer que o artigo 8º não é aplicável nesse caso, não? Não, por quê? Porque se ele já cumpriu pena lá, não vamos nem aplicar a lei brasileira, muito menos fazer o quê? Computação de penas aqui. Ficou claro? Ou ele foi absolvido lá fora, também não vamos aplicar a lei brasileira. Fechou? E por fim, aí, última condição aqui, não perdão e nem extinção da punibilidade. Anote aí, o agente não pode ter sido perdoado, e nem está extinta a punibilidade de acordo com a lei mais favorável. Beleza? Recapitulando então aí, ó. O agente tem que entrar no Brasil, tem que ser crime aqui e crime lá, tem que ser um crime que o Brasil autoriza a extradição, ele não pode ter sido absolvido e nem ter cumprido pena no estrangeiro, não pode ter sido perdoado e nem está extinta a punibilidade de acordo com a lei mais favorável. Fechou? Quais são as situações aqui de aplicação da lei brasileira respeitando esses requisitos? Primeiro aí, situação do seu caderno, hipótese aí, pode colocar já. E a primeira hipótese, está no artigo 7º, inciso 2 aqui, é chamada justiça universal. E anote aí, justiça universal. Justiça universal ocorre quando o crime estiver previsto em tratado internacional,
internacional que o Brasil se obrigou a reprimir. Que o Brasil se obrigou a reprimir. Tratado internacional que o Brasil se obrigou a reprimir. Questão de prova. Justiça universal ocorre quando o crime estiver previsto em tratado internacional. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Tem que estar previsto em tratado internacional que o Brasil tenha se obrigado a reprimir. Então, grife essa frase aí, que o Brasil se obrigou a reprimir. Beleza? Então, aí sim é justiça universal. Você precisa saber esses tratados? Não, meu querido, não precisa saber os tratados aí, tá? Da justiça universal, basta saber que aplicamos a lei brasileira a um crime praticado no estrangeiro quando ele estiver previsto em tratado internacional que o Brasil se obrigou a reprimir. Um exemplo aí, tráfico internacional de drogas. O Brasil aplica a lei brasileira, mesmo que ele não tenha nada a ver com o Brasil, só porque o Brasil se obrigou a reprimir. Segunda situação aí, nacionalidade ativa. Nacionalidade ativa. Anote aí, ocorre quando o agente é brasileiro. Ocorre quando o autor é brasileiro. O autor é brasileiro. Fechou? Então, se o autor é brasileiro, aplicamos a lei brasileira condicionadamente. Então, o brasileiro, você está sujeito às leis brasileiras em qualquer parte do planeta. É lógico que você só será punido aqui se preenchidas essas condições aqui em regra, tá? E o próximo aí, princípio da bandeira, pavilhão, representação, né? Princípio da bandeira, pavilhão, representação ou princípio subsidiário. Princípio da bandeira, pavilhão ou representação. Vou colocar aqui, ó. Representação. Representação. Que princípio é esse? Isso, anote aí. Esse que eu vou anotar completinho, tá, pessoal? Que é muito importante, tem detalhes aqui. Fechou? Vamos lá. Anote aí. Aplica-se a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira a crimes praticados no estrangeiro. A crimes praticados no estrangeiro dentro de navios ou aeronaves brasileiras, dentro de navios ou aeronaves brasileiras, dentro de navios ou aeronaves brasileiras de natureza privada e aí não seja julgado. Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado dentro de navio ou aeronave brasileira de natureza privada e aí não seja julgado. Pessoal, preste atenção em cada detalhe. Foi praticado no estrangeiro. Quando que eu estarei dentro de um navio brasileiro de natureza privada no estrangeiro? É lógico que ele não pode estar em alto mar. Ele tem que ser privado, porque se ele for público, eu não estarei no estrangeiro em hipótese alguma. Por exemplo, um avião da FAB. Em qualquer lugar que ele estiver, eu estarei dentro do Brasil. Entendeu aqui? Então ele tem que ser privado. E lá não seja julgado. Quer ver um exemplo aqui? Suponhamos que o navio, ele saiu aqui do Brasil. Se o navio estiver em alto mar, se ele estiver aqui em alto mar, o navio está em alto mar. A mata B dentro desse navio, em alto mar. E esse navio é brasileiro de natureza privada. Aplicamos a lei brasileira? Sim. Qual o princípio? Territorialidade. Não é extraterritorialidade. Isso é o princípio da territorialidade. Agora, esse navio brasileiro de natureza privada entra aqui em águas internacionais, águas portuguesas, por exemplo. Então, ó, tá aqui no mar territorial português. A mata B dentro de um navio de natureza privada brasileiro. A matou B dentro do Brasil? Não, agora matou B dentro de Portugal, no estrangeiro. Fechou? Quem deve aplicar a lei brasileira? Quem deve aplicar a lei? Portugal. Só ocorre que o capitão não parou o navio. E aí ele veio para o Brasil. O crime foi julgado lá? Não, não foi. Então, é nessa situação aqui, ó. Nessa situação de o crime ocorrer lá fora, no estrangeiro, ele vem para o Brasil porque ele não foi julgado lá, agora sim podemos aplicar a lei brasileira. Esse caso é o princípio da bandeira. Esse aqui, ó, em alto mar, é princípio da territorialidade. Aqui, princípio da bandeira, extraterritorialidade, e aqui, princípio da territorialidade. Ficou claro aqui, pessoal? Fechou? Então, ó, se o crime ocorreu em alto mar, princípio da territorialidade. Se o crime ocorreu no estrangeiro e lá não foi julgado, princípio da bandeira. Ficou claro aí, pessoal? Então, e lá não seja julgado. E por fim, nacionalidade passiva.
nacionalidade passiva. Artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. O professor Rogério Sanches chama de supercondicionada. Por que supercondicionada aqui? Porque nesse caso eu tenho que preencher, além dessas 5 condições, mais 2 condições. Mas na prova dos senhores, bem provável que seja mais uma situação de condicionada, tá? Mas anote aí no seu caderno. Nacionalidade passiva ocorre quando a vítima é brasileira. Ocorre quando a vítima é brasileira. Vítima é brasileira. Ocorre quando a vítima é brasileira. E anote a observação 2 aí. Neste caso, qual? Vítima brasileira. Neste caso, além das 5 condições acima, quais são elas? Entrar no Brasil, dupla tipificação, crime que o Brasil autoriza a extradição, não ser absolvida e nem cumprir pena no estrangeiro e não ser perdoada nem estar extinta a punibilidade. Além das 5 condições acima, deve-se observar as seguintes condições. 2 pontos. Quais são? Primeiro, não ser pedida do verbo pedir, solicitada, né? Não ser pedida a extradição ou se pedida negada. Não ser pedida a extradição ou se pedida negada. E segunda, requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça. Não ser pedida a extradição ou se pedida negada e requisição do ministro da Justiça. Suponhamos que um brasileiro vai para o Paraguai e lá ele é roubado dentro do Paraguai. Roubo. O autor é um paraguaio. Vamos aplicar qual lei? Isso, paraguaia. Ocorre que esse paraguaio está no Brasil. Aí esse brasileiro, ele quer ver esse paraguaio ser punido aqui no Brasil. Tem como? Sim. O ministro da Justiça tem que requisitar. Vamos ver se preenchemos os requisitos aí. Ele está no Brasil. Entrou no Brasil, é crime aqui, é crime lá, é crime que o Brasil autoriza a extradição, não foi absolvido, nem cumpriu pena, não foi perdoado, nem está extinta a punibilidade. Podemos já aplicar a lei brasileira? Não. Porque o ministro da Justiça tem que requisitar. Então, esse brasileiro tem que ir lá e pedir ao ministro da Justiça, informar que o Paraguai está aqui, para que ele faça a requisição. O MP agora pode oferecer denúncia? Sim. Por quê? Porque há uma requisição do ministro da Justiça. Aí, se o Paraguai pediu a extradição, aí o Brasil tem que mandar. Caso o Brasil não mande, aí sim podemos aplicar a lei brasileira aqui, tá? Então, aqui tem 2 condições a mais que as demais hipóteses aqui de extraterritorialidade condicionada. Fechou? Então, nós vimos aqui, pessoal, a aplicação da lei penal no espaço. Falamos sobre o lugar do crime, dica mnemônica que luta, né? Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Falamos também do princípio da territorialidade e o que se considera território brasileiro por extensão. Falamos também da extraterritorialidade incondicionada e condicionada. A incondicionada, eu aplico a lei brasileira, mesmo que a gente tenha sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro. Quais situações? Nós vimos aqui as situações de incondicionada e também vimos a condicionada, tanto as condições quanto as hipóteses de aplicação da lei brasileira. Beleza? Gostou? Então, aperta o play na próxima aula aí. Até mais e tchau!